Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, né? Todos em paz. Bom, mais um processo, né, de aprendizagem está começando. Processo esse que continua de forma remota, né? Vamos dar continuidade ao ano letivo de 2020 e esperamos que vocês estejam mais animados, né, para que a nossa jornada, essa nova etapa nas nossas vidas, possa ser mais leve, né, possa ser mais proveitosa, ok? Então, iniciaremos as nossas atividades relembrando um pouco do que nós já vimos o ano passado, né? Vamos fazer uma conexão, né? Vamos lembrar, pincelar, né, na verdade, um pouco daquilo que a gente já viu, para que a gente possa relembrar, ok? Vamos lá no ano, rever alguns pontos do que já vimos, né? Nós estudamos sobre genética e hereditariedade, onde está ligado a questão das características, né, que nós recebemos dos nossos pais, avós, né, características físicas e características genéticas que carregamos conosco, né. Estudamos sobre os estudos de Mendel, onde ele fez a diferença, né? Ele estudou sobre a diferença do genótipo e do fenótipo, onde o genótipo demonstra a característica genética que vai estar no gene que cada indivíduo carrega, né? E o fenótipo seria a transparência dessa característica através das características físicas, né? E aí a gente viu também as árvores genealógicas, a gente estudou um pouco sobre heredogramas, nós vimos o que acontece quando ocorre alguma alteração cromossômica, né? Que aí pode haver ocorrer, né? Algum tipo de doenças, como as síndromes de Down. Estudamos um pouco sobre a origem da vida, conhecemos algumas teorias, né? Algumas teorias evolucionistas, como as teorias de Darwin, que ele fala sobre a questão do surgimento, né? A questão da seleção natural, na verdade. Darwin, ele vai dizer que em um ambiente onde tem alguns indivíduos, vai haver a seleção natural, onde o indivíduo mais adaptado àquele ambiente, ele vai sobreviver. E teve também a teoria evolucionista de Lamarck, onde ele fala sobre a lei do uso e do desuso, né? Onde ele deu uma explicação sobre a questão dos usos dos órgãos, por exemplo, né? E aí ele dá o exemplo da girafa, né? Que é aquelas espécies, elas não tinham pescoço tão longo, e elas começaram a esticar o pescoço para
se alimentar de árvores que estivesse, ou desculpa, para se alimentar de folhas que estivessem mais na copa da árvore, né? Então elas começaram a usar mais o pescoço, então por isso que o pescoço esticou, né? E já Darwin dizia ao contrário, dizia que não, que as espécies que tivessem o pescoço maior é que iria sobreviver porque iria alcançar, né, o topo das árvores e as menores iriam morrer, iriam ser extintas, né? Então aí essa diferença entre essas teorias. Falamos também sobre a resistência bacteriana, né? Está relacionada à questão da resistência de alguns vírus em relação, né, a alguns antibióticos. Por fim, a gente viu um pouco sobre a ciência astronômica e dentro dos estudos da ciência astronômica a gente viu o geocentrismo e o heliocentrismo, né? Onde o geocentrismo foi o período em que o homem era posto como centro do universo. E depois houve a teoria do heliocentrismo, onde o homem foi colocado do lado, né? Onde a Terra e o homem não era mais o centro do universo, e sim agora o Sol, né? E aí surge o sistema solar.